Olá pessoal, tudo bom? Fale comigo. Deixe-me pensar. Não. Nesse vídeo eu gostaria de mostrar para vocês aqui algumas dicas pontuais a respeito de filmagem ideal em diferentes tipos ou ambientes, em relação à iluminação, posição do Mavic e algumas configurações que eu acredito serem essenciais para se ter um melhor aproveitamento de luz em caso de iluminação baixa, voando com Mavic, ou seja, voar à noite, voar à noitinha, quando o sol está se pondo, coisas do tipo. Eu vou pegar aqui o sol nascendo e essa parte do dia aqui antes do sol nascer, que ainda tem uma iluminação precária, onde eu estou aqui na sala, a iluminação não é muito boa. Você vê que com o ISO ideal para a maior parte dos momentos de voo, que é o 100, no máximo de iluminação aqui que eu consigo através do slider, alterando minhas configurações de maneira manual, eu não consigo visualizar o máximo que eu quero no meu ambiente. Então, se eu realmente alterar de forma a perder a iluminação, fica totalmente escuro. E voltando ao que eu tinha antes, consigo chegar ao máximo dessa iluminação. Aqui não está totalmente escuro o ambiente, como eu já falei para vocês. No entanto, eu tenho uma possibilidade de mostrar o que eu quero mostrar da maneira ideal. O que eu quero? Eu vou entrar aqui no modo de filmagem. Começar a gravar agora também, que eu vou aproveitar. E vou abaixo do meu botão de disparo, entrar nos 3 pontos. Ele já entrou aqui. 3 pontos, tirei, coloquei novamente. E aí, logo no meu primeiro ícone, eu tenho aqui o meu valor de ISO, que eu vou alterar e vou ver quanto que está me dando de iluminação no meu ambiente até chegar no valor ideal que eu quero. Você vê que eu botei em 800 e já consigo ver a silhueta, todos os detalhes desse boneco que eu tenho aí, à frente da cortina. Já melhorou bastante. Então meu ISO fica fixo e eu consigo jogar aqui, meu shutter, meu EV, que nem está se alterando tanto, o valor que eu quero. Normalmente o shutter para mim fica entre 50 e 60 de uma forma ideal, mas você vê que nesse momento aqui, dependendo do que eu quero do ambiente, posso até diminuir mais ainda. É porque eu estou tendo alteração aos poucos, como eu falei para vocês, estou no momento realmente do amanhecer do dia. Estou tendo alteração lá fora que está influenciando o meu ambiente aqui dentro, obviamente. E quando eu jogo para alto, você vai ver que ele pede muito mais. Um detalhe interessante. Ele só altera enquanto você não estiver filmando. Parou a filmagem, você pode alterar de manual para automático. E olha a diferença que ele joga meu ISO. Em manual estava em 800 e em automático ele jogou automaticamente para 1600. Deu muito mais claridade de acordo com a perspectiva aqui do programa, para que eu tenha uma boa filmagem. Bom pessoal, para embasar o meu comentário, a informação que eu falei aí a respeito do ISO em manual ou em alto, eu gosto muito desse site aqui, ele tem essa dica, esse informativo, eu vou deixar na descrição aí o link, falando de fotografia, mas que a gente também pode aplicar a filmagem. Para que serve o ISO? E aí ele vem com uma definição aqui dizendo que o ISO é a sensibilidade do filme em relação à luz, ou sensibilidade do sensor da sua câmera em relação à luz. Quanto menor o número, menor é essa sensibilidade. O que ocorre é que quando a gente está filmando em condições ideais de luz, como um dia ensolarado e área externa, você pode deixar o seu ISO em 100, que ele vai ficar ideal. Ele não vai ter imagens estouradas porque você não está exagerando na exposição em relação à luz. Em ambientes com iluminação não ideal, ambientes internos, ou em ambiente que já esteja à noite em área externa, você vai precisar ajustar seu ISO para que você tenha uma melhor captação ou reação em relação à luz que você tem presente. Então aí ele dá algumas dicas ou faz 4 perguntas especificamente para que você possa ter uma melhor decisão de como usar seu ISO. Ele explica: a iluminação é suficiente? Bom, se você tem condições de, ele fala o exemplo aqui a respeito do dia ensolarado, mas também diz, nos orienta, que se você tiver condições de colocar uma iluminação artificial para que você tenha a iluminação ideal sem alterar muito o seu ISO, beleza, isso vai ajudar bastante.
Caso não, você talvez num ambiente pouco iluminado vai precisar aumentar o seu ISO, como nós fizemos aqui. Não faça muito, porque aí você vai ter uma imagem com uma iluminação artificial e pode gerar diferença nos contornos dos objetos a serem filmados. Outro ponto interessante é esse aqui: o objeto está se movendo. Se ele estiver se movendo, obviamente você vai precisar de alterar o seu obturador, né, que é a velocidade de shutter, a velocidade do obturador, você precisa alterar. E se não for possível, então você vai usar um ISO mais alto para poder captar a cena desejada. Tá aí essa relação. Essa foi a quarta pergunta, né, do item dele. Se vocês quiserem ler com mais calma, mais atenção, esse artigo ele vai estar aí na descrição. Foquei no boneco novamente. Voltei na minha configuração. E olha como está agora. O ISO de 800 foi para 1600, dobrou. E meu shutter está fixo em 25. O EV em -1. Então essa é a concepção que o programa de DJI Go tem para poder me dar uma iluminação adequada nesse momento. Voltando lá para o manual, obviamente parando a gravação, como agora a gente já sabe, eu clico em manual, passo por outro parâmetro. O parâmetro interessante é esse aqui, ó, voltando. A terceira linha desse ícone que parece uma filmadora antiga, eu venho em NTSC/PAL. Esses são os tipos de formato de transmissão que nós temos disponíveis dependendo da área em que estamos voando. Falando-se a respeito do nosso país, o Brasil, aqui nós temos o PAL. Bom pessoal, mais uma vez nesse aspecto aqui do NTSC e PAL, nós vamos aqui a um site que fala de maneira fantástica algumas características destes dois sistemas de transmissão. Ele fala que o NTSC em relação às linhas, qualidade de resolução, né? O TVL ele tem 525 linhas de resolução, aí define um pouco mais e fala a respeito dos hertz ou da frequência, que esse sistema, né, obviamente ele foi criado para poder operar com 60 Hz. Aqui no Brasil nós também temos 60 Hz de frequência da rede elétrica. Mas então por que a gente usa o sistema PAL? Tá aí a pergunta. Que justamente trabalha aqui, ó, como você vê no meio da tela agora, com uma corrente alternada de 50 ciclos por segundo, ou 50 Hz. Bom, o detalhe está aqui, ó, a variante do sistema PAL, que é justamente o que está escrito aqui no sistema, a quarta linha aí da variante, ou quarto item, sistema PAL-M, que é usado aqui, ó, no Brasil desde 19 de fevereiro de 1972. Ele foi usado, foi criado, é usado para fazer face à corrente alternada aqui no país de 60 Hz. Ou seja, a gente tem essa variante. Agora surgiu a dúvida, porque no Mavic a gente não vê escrito PAL-M. No entanto, cabe a você aí verificar, porque para mim tem funcionado muito bem. Uma vez eu estando com anti-flicker em 60 Hz e utilizando o sistema PAL aqui na configuração do Mavic, para mim tem sido uma imagem excelente. No entanto, você pode também utilizar aí o seu NTSC e verificar o que é melhor para você, já que o NTSC trabalha com esses 60 Hz. Bom, o que vale a pena destacar é isso aqui, ó. O sistema PAL foi criado justamente para superar, de certa forma, o sistema americano. Aqui no final desse parágrafo, aqui, ó, vou aproximar e afastar, onde eu tenho aqui, ó, iniciando características do sistema PAL, no final do parágrafo, eu vejo escrito assim: apesar da sua qualidade muito acima do sistema americano. Ele fala de uma deficiência, que é o sistema PAL trabalhar com 50 Hz normalmente, e algumas vezes apresentar a imagem um pouco tremida, melhor dizendo. No entanto, a qualidade é muito acima do sistema americano NTSC. Ou seja, no Brasil a gente ainda tem uma vantagem que une os dois, porque foi criado o PAL-M, que trabalha ou faz face, faz frente aos 60 Hz. Se você quiser trocar o teu formato, dependendo de onde você estiver voando, você vai ter que reiniciar a câmera. Esse aqui é um processo um pouquinho demorado, alguns minutos. Então, como já está na configuração que eu desejo, que é o PAL aqui do Brasil, eu vou deixar assim. Mas é importante, formato de transmissão, PAL Brasil. Porque, assim como a gente vai ver em relação ao anti-flicker, que é aqui no segundo ícone, essas duas ideias vão se unir agora nesse conceito, no mesmo conceito. Então a gente vai pegar aqui a engrenagem
descer até a nossa aba logo abaixo do Center Point escrita Anti-Flicker, que aqui no meu caso, eu acredito que até foi por conta da atualização do firmware, que antes não era assim, eu tinha acesso, clicava aqui no Anti-Flicker e conseguia alterá-lo de 60 Hz para 50 Hz, ou vice-versa, e também deixá-lo em automático, que não é ideal, porque a nossa região a gente usa 60 Hz em linha de transmissão para a nossa energia que é liberada. Então o que acontece? Isso aqui eu acho bem importante por conta disso. Ele já está fixo nos 60 Hz, para mim está ideal. Quando a gente tem que filmar à noite e a gente precisa filmar algum panorama onde você tem ao fundo luzes de postes, luzes de prédios, né, internas de apartamentos e assim por diante, a frequência de transmissão nossa de linha de transmissão de energia elétrica é de 60 Hz. Então a gente trabalha da mesma forma na nossa filmagem, para que não haja discrepância, não haja uma imagem ruim. Então lembre-se desse anti-flicker, que é como se fosse uma anti-vibração. Se a gente tem dúvida em relação ao que significa exatamente anti-flicker, tá aí, ó. Internet, Google, Lingui ajudando a gente. E o que eu realmente deixo aqui que eu posso transmitir para vocês, exatamente ao pé da letra, ó, antitremulação, polarização do balanço. Ok? Um bom feriado aí para todos, o Dia das Crianças. Grande abraço e até o próximo vídeo.